Novo Testamento e vai estudar, lá no finalzinho dele, dá a entender que Paulo estava orientando Timóteo a respeito de um donativo que haviam recebido, e todos nós sabemos, né? Onde pinta dinheiro, pinta confusão. Parece que vários queriam direcionar um para um lugar, outro para o outro, e foi por isso que ele mandou esse texto na carta. Nada trouxemos para este mundo, e é claro, é evidente que nada podemos levar dele, falando materialmente, das bens materiais. Mas o Emmanuel se aprofunda um pouco mais nisso. E ele fala sobre esse texto, que se nós desejamos emancipar a nossa alma das algemas escuras do eu, começa o teu curso de autolibertação, aprendendo a viver como possuindo tudo e nada tendo, com todos e sem ninguém. Veja bem, o convite que ele nos faz para a nossa reflexão. Como se possuíssemos tudo, nada tendo. E se a gente for analisar, nós possuímos tudo. Aqui ele está falando no sentido da gente usufruir da vida. Nós passamos pela vida num desespero, numa ansiedade, numa correria, que normalmente a gente não usufrui daqueles momentos. Às vezes a gente não para analisar um dia claro, bonito, uma chuva, uma planta, um pássaro. A gente deixa de viver esses momentos por causa da nossa pressa, da nossa ansiedade. É dessa forma que ele fala assim, possuindo tudo. Nós possuímos o bem mais sagrado, o tesouro maior que nós temos. É a vida. Se nós não a possuímos, não temos nada. E ele fala, como se nada tendo, porque essa vida, de um momento para o outro, pode nos ser tirada. Lá naquela passagem evangélica, tem quando aquele agricultor fez uma grande colheita, e aí os seus celeiros estavam pequenos. Construiu novos celeiros, colocou toda a sua colheita, e aí ele falou, pronto, agora posso dormir tranquilo, tudo está guardado. Aí vem o anjo e fala, insensato, ainda hoje te roubarei a alma. Quer dizer, ia desencarnar naquele dia. Então, nós não temos patrimônio nenhum, porque de um momento para o outro, nós estamos sendo chamados lá, e temos que ir, não temos escolha. Então, se a gente não aprender a usufruir a vida enquanto estamos aqui, aproveitando todos os instantes para o melhor aproveitamento, a qualquer momento nós podemos não estar mais aqui. Como pode não estar as pessoas do nosso lado? E aí a gente fala assim, poxa, eu não falei aquilo, queria tanto ter dito, queria tanto ter vivido aquele momento com a pessoa. Já foi, já perdeu a oportunidade. E ele fala aqui, com todos e sem ninguém, porque com relação às pessoas também é assim. Nós estamos aqui, todos juntos, reunidos, de repente, vem uma baixa e nós ficamos sem aquela pessoa. Então, aprendermos esse curso de autolibertação que ele fala, chama-se desapego. Aprendermos a valorizar o instante, o momento, o sentimento, o pensamento, as nossas atitudes, mas de um momento para o outro, nós estamos lá no plano espiritual. Como vamos chegar lá? Depende de como vivermos aqui. Quando ele fala aqui nas algemas do eu, quer dizer, é no egoísmo, é deixarmos de lado o egoísmo, olharmos para os outros como nossos verdadeiros irmãos, como Cristo nos advertiu. Como sereis conhecidos por muitos se amarem. Nós estamos um pouco longe disso ainda, mas sempre é tempo de começarmos. E ele fala o seguinte, se chegaste à terra na condição de um peregrino necessitado de aconchego e socorro, e se sabe que te retirarás dela sozinho, resigna-te a viver contigo mesmo, servindo a todos em favor do teu crescimento espiritual para a imortalidade. Servindo a todos. A nossa grande missão aqui na Terra, a mais importante, é a nossa evolução. É sairmos desse planeta um pouquinho melhor do que aqui chegamos. Então, é fundamental que a gente aprenda a observar
o nosso comportamento, o nosso pensamento, o nosso sentimento, a nossa sinceridade em nos avaliarmos, a nossa sinceridade ao olharmos para as nossas atitudes e os nossos pensamentos no sentido de corrigirmos as deficiências. Porque a gente tem a grande ilusão, eu falo sempre isso, nós mantemos ilusão a respeito de nós mesmos, nós arrumamos justificativa para todos os nossos enganos. E enquanto a gente olhar para as nossas dificuldades e culpar o outro, é por causa do outro que eu tenho a dificuldade, eu não me transformo. Porque quem precisa de transformação é o outro, não eu. Então, é o outro que precisa mudar. Quando eu tomo consciência que a dificuldade é minha, que sou eu que tenho que me transformar, aí começa realmente a vigilância para que a gente não recaia, não reincida no mesmo erro. E quando ele fala aqui, servindo a todos, a nossa missão aqui é a nossa evolução. Aqueles que nos rodeiam são as ferramentas, os instrumentos que nós usamos para nos aperfeiçoarmos. Porque é através deles que nós vamos garantir a nosso aperfeiçoamento. Quer escola melhor do que filho? Filho é aquela história, né? Quando a gente não tem, a gente é super rigoroso. Quando a gente vê o filho do outro fazendo alguma coisa ou tomando alguma atitude, a gente já fala assim, se fosse meu filho. Aí vem uns anjinhos para a gente. Não faz aquilo, faz um pouquinho pior. E a gente tem um gesto todo de afetivo, justificando. Por quê? Porque existem os laços afetivos. Então, quando a gente não vivenciou algumas experiências, é melhor silenciar, orar e calar. Porque na hora de nós vivenciarmos, vai ser diferente. Então, isso se chama amadurecimento, evolução. E se não fosse através disso, dessas criaturas, como fala o Emmanuel numa outra lição, os nossos professores diferentes, são aquelas pessoas que nos cobram, nos exigem, estão ali como verdadeiros fiscais sobre nós, são com essas pessoas aí que nós vamos evoluir. Se fosse todo mundo bonzinho, olha a mensagem de hoje que nós recebemos aí na porta. Se fôssemos todos bonzinhos, todos pensando da mesma forma, gostando da mesma coisa, aonde nós exercitaríamos a paciência, a tolerância, o amor, a serenidade, o equilíbrio? Aonde? Então, é com essas criaturas é que nós estamos aqui para aprender. Elas são fundamentais, são as ferramentas para o nosso aprimoramento. Por isso ele fala aqui, servindo a todos, para que a gente possa evoluir espiritualmente. É sempre buscando o aprimoramento. Isso através do quê? Do nosso desapego. Desapego das coisas, desapego das pessoas. Não é ser indiferente. É amar muito aquelas criaturas que estão à nossa volta. Mas sem aprisionar, sem cercear a liberdade de expressão delas, tirando delas a oportunidade de aprender, de ter as próprias experiências. Isso é desapego, é orientar, mas dar ao outro a oportunidade de escolha. É o crescimento dele também. Nós precisamos aprender que nós não somos pai, mãe. A nossa cultura, nosso linguajar já é bem egoísta. Nosso termo é sempre assim: minha mulher, meu marido, meu pai, minha mãe, meu filho, meu carro, minha casa, minha. Então, raramente a gente fala nosso, raramente. Então, já vem de uma cultura do meu e do minha. Então, a gente precisa aprender a desapegar um pouco dessas raízes e deixar o outro respirar também e aproveitar a vida, usufruir da vida. Mesmo porque a nossa oportunidade de orientação parte do material que eles nos trazem. Quando eles manifestam, mesmo que seja uma ideia estapafúrdia, nós temos a oportunidade, ao ouvir, de com o tempo ir orientando. Se nós
começamos a criticar e a ralhar com a criatura, na hora que ela expõe a ideia, quem que vai falar novamente? Quem que vai se abrir novamente? Ninguém. Ninguém. Pode ter a idade que for, pode ter o grau de parentesco que for conosco, jamais volta a desabafar conosco. Então, é a meditação que nós temos que fazer hoje sobre esse autolibertação, que é de nos libertarmos dessas cobranças, dessa exigência, tanto de nós para com os outros, como dos outros para conosco. Porque quando a gente não efetua essa cobrança, nós não permitimos que os outros façam isso com a gente. Porque a gente já tem um nível de consciência para isso. Lembra-te de que, por força das leis que governam os destinos, cada criatura está ou estará em solidão a seu modo, adquirindo a ciência da autossuperação. Todos nós, acho que já passamos por momentos na nossa vida, em que a gente está rodeado de amigos, de parentes, mas tem uma situação em que a gente sabe que se formos expor o nosso pensamento para qualquer pessoa, ela não vai compreender aquilo, não vai entender. E você tem que levar aquilo sozinho com você. É o que ele fala aqui. A gente aprende a se autossuperar, a vencer aquele obstáculo, orando, pedindo a Deus. Por isso que a fé nesse momento é importante. Temos a companhia de Jesus. Então a gente se apega a Ele e passa por esses momentos. Porque a gente sabe que mesmo as pessoas que mais nos amam não vão entender aquilo. Então a gente fica meio que na solidão. É mais ou menos como aquela passagem de Jesus no Evangelho, quando ele sabia que no dia seguinte seria preso, e ele pedia aos apóstolos que orassem com ele, e os apóstolos dormiam. Então ele vivenciou aquele momento de solidão. E nós, de uma certa forma, em certa circunstância da nossa vida, também vivemos esse momento de solidão. Para quê? Para adquirirmos a força, a coragem, a fé de nos superarmos e vencermos aquela situação, como fez o Cristo. E sabermos que todos que estão à nossa volta são filhos de Deus. E, portanto, são livres para agir e pensar do jeito que quiserem. E a gente, como quer que respeitem a nossa, também temos que respeitar o do outro. Então, a autolibertação é vivermos bem aqui agora, nesse momento. Tem até aquela historinha de um senhor que era casado, veio a desencarnar. Chegou no plano espiritual, daí uns anos, a esposa veio a desencarnar. Ele ficou todo animadinho, esperando ela lá na porta. Ela passou por ele, nem deu bola. Ele falou, acho que ela está perturbada ainda, não se adaptou. E começou a ir nos lugares que ela estava, e ela passava por ele, nem ligava. Foi indo que aquilo começou a irritá-lo. Aí ele chegou, um dia chegou nela e falou, escuta, você se esqueceu que nós somos 40 anos casados, tivemos 3 filhos, 10 netos, agora você chega aqui, passa por mim e nem me reconhece? Ela falou, peraí, o contrato que eu assinei lá era até que a morte nos separe. Separou. Isso parece brincadeira, mas quantos não se apegam na pessoa e, às vezes, a afinidade espiritual não é com aquelas criaturas que estão aqui conosco, são com outras afinidades. Nós mesmos vamos ter afinidade, às vezes, com outro grupo, cada um é um universo à parte, cada um tem as suas necessidades. Então, a gente precisa prestar atenção como a gente está caminhando aqui na Terra para aprender isso. Não te imponhas deliberadamente, afugentando a simpatia. Não dispensarás o concurso alheio na execução da sua tarefa. Todos nós, apesar de buscarmos a nossa autolibertação, a nossa autossuperação, todos os dias nós somos dependentes uns dos outros. Nós dependemos de tudo. Para começar, já começa de manhã o café da nossa mesa. Quantas pessoas já trabalharam ali, já se esforçaram para aquele café estar na nossa mesa? Aquele pão, de onde veio, quantas pessoas trabalharam para aquilo.
Então, a gente não é só essa dependência, mas essa é um exemplo. Só ali no comecinho da manhã a gente já começa a perceber que somos dependentes uns dos outros. Como outras pessoas também. Dependente do quê? Do nosso serviço, da nossa boa vontade, do nosso amor, do nosso despreendimento. Assim como nós recebemos isso como dádiva, nós temos que doar. Estarmos sempre prontos a libertar o outro através da nossa boa vontade, do nosso desejo de ajudar, de amar, de compreender, de ouvir o nosso irmão. A autolibertação é deixar o outro falar, sem interromper. Como é a nossa conversação? Preste atenção. Você interrompe a pessoa, mal ela começou a falar, você já põe a sua ideia na frente, tem que fazer isso, você está errado. Nem espera a pessoa terminar. E às vezes a criatura nem quer solução para o seu problema. Ela sabe, mas ela só quer um ouvido caridoso para desabafar. Então, autolibertação é isso também. É deixar o outro falar. É selar os nossos lábios e abrir os nossos ouvidos. Sobretudo, combate a tendência ao melindre pessoal. Muita ofensa registrada é peso inútil ao coração. Guardar sarcasmo e insulto dos outros é o mesmo que cultivar espinhos alheios em nossa casa. Vamos prestar atenção no nosso modo de sentir as pessoas. Existem criaturas que, quando chegam perto da gente, é um poço de reclamação. Tem mágoa de um, mágoa de outro, fala de um da família, fala do amigo. Lembra dia, hora, até a roupa que estava vestindo, quando a pessoa disse uma coisa, e aí a pessoa sofre tudo que passou, o que a gente chama vulgarmente de desenterrar defunto. E fica naquela... Como que a gente vai se libertar, vai ser espírito evoluído, se a gente está se apegando ainda a essas mazelas? Mágoa é uma coisa, é como se você fosse fiador de uma pessoa. Você é, se você quer. A pessoa pode dizer o que quiser para mim, é o direito dela. Agora, eu vou aceitar isso como ofensa se eu quiser. Eu posso simplesmente entender, analisar. Bom, ela falou isso, realmente eu tenho isso? Não, não tenho. Então, o problema é com ela, não é comigo. É com ela. Deixa a coisa correr, continue cumprimentando, continue sorrindo. Vamos ser livres, vamos nos libertar e libertar o outro desses grilhões, da mágoa, do ressentimento. Faz uma faxina mental, joga tudo fora, começa um novo dia. Sobretudo, desanuvia a mente cada manhã e segue adiante na certeza de que acertaremos nossas contas com quem nos emprestou a vida e não com os homens que a desperdiçam. Quer dizer, é a nossa consciência e o Divino Pai. É com Ele, é com as suas leis. Eu não tenho que ficar preocupado com o que o outro pensa de mim, o que o outro está achando de mim, de ter que dar satisfações. O outro é uma pessoa como eu, cheia de problemas, de deveres, de obrigações. Às vezes sabe lidar, às vezes não. Por que a opinião do outro é tão importante para mim? Isso é orgulho, isso é vaidade. Eu tenho que estar com a minha consciência tranquila, com o dever corretamente cumprir. É com isso que eu preciso me preocupar. Deixe que a realidade auxilie a visão e encontrará a divina felicidade. Porque nós vivemos muito iludidos, nós temos muitas ilusões, nós ficamos criando coisas na nossa mente, preocupações, sonhos às vezes inatingíveis. Nós vamos criando expectativas em cima das pessoas, esperando que elas nos façam felizes. Só vou ser feliz o dia que o meu filho estiver assim, o dia que o meu companheiro ou a minha companheira fizer assim. Enquanto a gente estiver depositando a nossa felicidade na mão do outro, ele faz o que ele quer. Ele faz o que ele quer, de acordo com o que ele sente ou não sente. Isso é responsabilidade nossa. Nós é que temos que assumir a responsabilidade da nossa paz interior, da nossa harmonia, apesar de tudo que está à nossa volta. Como que o Chico falou? Você é um homem feliz? Sou.
Mas com esse mundo conturbado, você se sente feliz? Sim, me aceitando como eu sou, buscando o meu aprimoramento e aceitando os outros como eles são. E sendo feliz. Isso é usufruir a vida. Isso é a autolibertação. É o desapego das coisas. Então, se a gente realmente está buscando a autoliberdade, aprende a ser só para seres mais livres no desempenho do dever que te une a todos. Sem tantas cobranças, sem tantas exigências, sem tantos compromissos que não é necessário. E de pensamento voltado para o amigo celeste que esposou o caminho estreito da cruz, não nos esqueçamos da advertência do Paulo quando nos diz, com alusão a quaisquer patrimônio de ordem material, nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada levaremos deles, a não ser a nossas, como falou Cristo, a cada um segundo suas obras. Quais são as nossas obras? A felicidade que nós passarmos aqui nesse mundo, para os outros, proporcionarmos para os outros. Portanto, autolibertação é desapego às pessoas, usufruir da companhia delas, rir, se divertir, falar 1000 vezes eu te amo, enquanto está junto, enquanto está a caminho, é ter a consciência, viver na realidade daquele momento. Os bens materiais, desapego. Quantas pessoas no plano, a gente lê nas obras do André Luiz, que estão há séculos apegados em espelhos, em cadeira, em fazendas, em pessoas, não evoluindo e não deixando o outro evoluir, porque nós não aprendemos esse desapego, não aprendemos a nos libertar, a sermos felizes e deixar os outros ser felizes. Desapego aos alimentos. Às vezes somos muito apegados à comida, exigimos demais do outro, queremos dessa forma, daquela outra. Podemos desencarnar daqui a pouco, e aí? E aí? O que nós vamos fazer com isso? Só vai servir de estorvo dos nossos vícios, dos nossos maus hábitos, que nós persistimos às vezes em manter. Percebemos que irrita as pessoas, mas mantemos aquela nossa posição. Isso é aprisionar pensamentos desequilibrados, irregular, olhar, pensar, qual foram os meus pensamentos hoje? Por que eu estou pensando dessa forma? Às vezes a gente bate o olho numa pessoa e já faz um pré-julgamento, já julga, já condena, já dá sentença e nem conhece a pessoa. Nem conhece. Eu falo que a maledicência mental é pior que a verbal. Porque às vezes a gente não fala, mas já desfecha aquela vibração para a criatura. Vamos aprender a buscar a fraternidade dentro de nós. É um irmão como nós, em busca de evolução. Não sei das necessidades desse espírito aqui na Terra, do que ele precisa para adquirir isso. Vamos compreender, entender. Desapego aos exageros, a dimensão que nós damos aos pequenos problemas da nossa vida. Quanta energia e quanto tempo gastamos em problemas que, quando a gente desencarna, a gente vai ver que aquilo nem existiu, que a gente poderia ter usado aqueles momentos para outra coisa. E ficamos ali, anos e anos, sofrendo com pensamentos, com atitudes desequilibradas. Nós que já conhecemos um pouco do Evangelho, temos por obrigação a nos mantermos mais equilibrados, mais serenos, mais harmoniosos, não só para o nosso equilíbrio, mas para aqueles que nos buscam. Porque quando um necessitado nos busca, ele está vendo Deus em nós. E nós estamos tendo a grande oportunidade de libertá-lo de grandes amarguras que talvez ele não tenha visto algum caminho para sair. E nós podemos orientar, sugerir para que ele pense e reflita sobre aquilo. Autolibertação é sermos felizes
e fazermos os outros felizes. Não tem felicidade maior do que proporcionar felicidade para os outros. Quando uma felicidade vem só para nós, ela é muito efêmera, muito rápida. Passa, e uns dias passou. Mas quando nós proporcionamos para o outro, é um bem-estar, é uma alegria tão grande. Cada vez que você vê aquela pessoa, você se lembra da felicidade que você teve a oportunidade de proporcionar para ela. Então, aprendamos a nos libertar, a sermos livres, a nos livrar dessas algemas do egoísmo, do meu, da posse, das pessoas, de coisas materiais. Vamos nos autolibertar e nos apegarmos a Jesus Cristo, na sua passagem aqui de amor, de serenidade, de equilíbrio, de bom senso. Autolibertação, para resumir, é aprendermos a amarmos a nós e aos outros. É o primeiro mandamento do Cristo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E que Jesus, na sua infinita bondade e misericórdia, nos abençoe a todos.